Bom, turma, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marceliana e hoje o nosso tema é cordel. Literatura de cordel. Então, o que é literatura de cordel? É um gênero literário típico do Nordeste brasileiro, trazido ao Brasil pelos colonizadores, frequentemente rimada com origem em relatos orais. Literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto de cordel, é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. Ou seja, o cordel, propriamente dito, ele se inicia na oralidade, na fala, na contação de história. Depois é que ele é colocado de forma escrita. Quais são as características do cordel? Bom, a linguagem dele é com vocábulos simples, são palavras simples. É um livreto com poucas páginas. O que é um livreto? É um livro pequeno. As histórias contadas, elas possuem rimas. Então, toda literatura de cordel, todo cordel, ele é feito em rimas. E as ilustrações, que geralmente são feitas nas capas e algumas vezes dentro do livro, são chamadas de xilogravuras. Pode ser declamada ou cantada em voz alta. Os folhetos podem ser bibliográficos, didáticos ou descritivos. Quando se fala que o cordel ele pode ser declamado ou cantado em voz alta, declamar significa você falar, você ler ele de uma forma bem espontânea, de uma forma bem clara para quem está lhe ouvindo. E ele pode ser também cantado, mas a gente não pode confundir o cordel com o repente. Daqui a pouco a gente vai entender a diferença. A estrutura do cordel, Ele é feito em quadra, ou seja, estrofe de 4 versos, em sextilha, estrofe de 6 versos, que é o mais usual, é o que a gente mais conhece, é o cordel com 6 versos. Em septilha, geralmente é mais raro, porque é 7 versos, oitava, estrofe de 8 versos, e o quadrão, que são os 3 primeiros versos que rimam entre si, o quarto com o oitavo, e o quinto, e o sexto e o sétimo também entre si. Esse aqui também ele é pouco usado. Então, vamos entender agora a diferença entre cordel e o repente. O cordel, ele é escrito em folhetos. Já o repente, não. O repente são versos cantados. E outro, Ele é improvisado, totalmente improvisado. Ele é formulado, ele é composto na hora, no momento, no improviso. Pode ser poemas, composto a partir de uma situação. É simples, eles pegam, os repentistas, como são chamados os criadores de repente, pegam a sua viola e começam a compor. Geralmente eles criam duelos entre si. Um canta um repente e o outro responde. Então, eles vão fazendo de uma forma bem engraçada, Falando sobre um tema, sobre um comportamento, algo que eles nem refletem, eles só fazem compor no momento. Então, o que é a xilogravura, que a gente já comentou antes, que são as imagens que é feita geralmente na capa do cordel ou dentro, significa gravura em madeira, Esse processo ele consiste em utilizar a madeira como matriz e reproduzir a imagem gravada sobre o papel ou outro suporte. Gente, a xilogravura é como se fosse uma técnica parecida com um carimbo. Você pega a madeira, você faz os cortes de todo o desenho na madeira, você utiliza geralmente uma faquinha ou um estilete para que você possa fazer o desenho. Logo depois que já estiver todo cortadinho a madeira no desenho, na forma de desenho, você passa a tinta preta e em seguida pega o papel e cola, e coloca sobre a madeira. E aí a imagem vai sair no papel, é como se fosse um carimbo, fica bem interessante. Pronto, tá aqui um exemplo de xilogravura, isso aqui é uma madeira e ela foi toda cortadinha, na forma do desenho, colocado tinta e posto um papel sobre ele. Trago aqui para vocês uma estrofe de um cordel. O mal da ignorância se combate com leitura. A doença da ganância com humildade se cura. E na base do respeito,
se desfaz o preconceito contra toda criatura. Percebam que as rimas aqui a gente identifica na segunda estrofe, no segundo verso, aliás, leitura, com o quarto verso, cura, com o sexto verso, criatura. Então, nós temos as rimas no segundo, no quarto e no sexto verso. Leitura, cura e criatura. Aqui eu trago para vocês um cordelista itapajaense, chamado Sérgio Magalhães, né? Ele representa essa literatura de cordel em vários lugares, em feiras de cordéis, em palestras, em vários momentos onde se faz presente a literatura de cordel. Esse aqui é o nosso conhecido Serginho, né? Serginho Magalhães. Então, vamos fazer um cordel, né? Como fazer? Primeiramente, gente, não é só sair criando rimas, né? A gente precisa se preocupar com a forma. Quando eu pedir para vocês criarem um cordel, você precisa saber que a sua história ela vai ter que ter um início, um meio e um fim. E a métrica, ela é muito importante. Então, você não pode esquecer de fazer as rimas dos seus versos. Você vai usar estrofes. E eu vou indicar, né? Eu vou pedir um cordel em forma de cestilha, né? Em 6 versos. Pronto, seguindo essas regras, né? O que vale mesmo para que você faça um cordel é a sua criatividade, né? Você vai incorporar um cordelista que existe em você, né? E vai escrever seus próprios versos. Você vai pensar em uma história que você deseja contar e coloca uma pitada de humor. Então, o cordel nada mais é do que você contar uma história que você queira. Só que você vai contar essa história utilizando rimas, né? Utilizando rimas de uma forma que dê para entender o que você queira contar. E agora, vamos criar um cordel? Bons estudos, professora Marceliana.